É óbvio que eu não poderia colocar aqui tanta coisa para a gente botar de tipo, de falar de tipo. A gente colocou basicamente alguns e ao longo da live a gente vai voltar nisso e vai colocar outros também. Dentro do que a gente acabou de falar a nível de tipo, a gente basicamente vai começar a falar de subtipo, né? E basicamente a nível de subtipo, a gente tem que colocar alguns pontos. Então a gente tem que falar de um subtipo Bull, a gente tem que falar de um subtipo Terrier, a gente vai ter que falar de um Middle Off-Road e a gente vai ter que falar de um Dálmata, que seria o Dalmatian. Então cada um deles vai basicamente ter uma característica, ter basicamente virtudes, também trazendo faltas, e a gente vai exatamente ter que saber combinar tudo isso para chegar ao ideal. É óbvio que no passado, e os mais antigos aqui que estão me assistindo podem dizer muito mais isso do que eu, gente que está na raça há 40, 30 anos, podem dizer que esses subtipos no passado eram muito mais frequentes e observados do que é hoje. Eu posso dizer para vocês que hoje, por exemplo, um subtipo Bull, ele é raro. É difícil você lembrar, nos últimos anos, de pegar um animal realmente e falar que ele é um subtipo Bull. Já o Terrier, hoje em dia, ele é muito comum, o Middle Off-Road também. O Dálmata já não é tão comum como era no passado. Então, a gente basicamente vai evoluindo e a gente visualiza que algumas situações vão ficando mais difíceis de serem observadas. Então, aqui, uma ilustração, né? Um subtipo Bull, sempre basicamente levando mais as características do Bulldog, a nível de corpo, de muita ossatura, muita substância, aqueles ossos sempre muito pesados. O subtipo Terrier sempre com aquela conformação plena, né? Sempre muito bem angulado, muito bem balanceado, com aquele temperamento show que já é característico, né? Aquela qualidade, aquela sempre alerta, sempre disposto a fazer qualquer coisa. Isso basicamente a gente visualiza muito. Já o Dálmata, sempre um animal que a gente percebe com um grande comprimento de membros, né? Geralmente animais mais altos, mas geralmente animais que se movem muito bem, geralmente animais que têm a cabeça um pouco mais longa e na grande maioria das vezes tem um pouco de deficiência a nível de preenchimento, tá? E basicamente o Middle Off-Road, que seria a combinação de tudo isso, e é o que a gente espera. Na hora da gente detalhar um pouco mais o subtipo, a gente pode falar que o subtipo Bull ele vai ser sempre muito vasto em osso e substância, ele vai ter muita força, são geralmente animais compactos, as cabeças são muito fortes e largas, principalmente a nível de crânio e focinho, o peito, o lombo, os posteriores, principalmente a nível de coxa, são largos e potentes, e a gente sempre percebe nos subtipos Bulls um notável arqueamento de costela e profundidade de corpo e caixa torácica, tá? As faltas do subtipo Bull, e isso é como se chover no molhado, isso todo mundo sabe, os braços curtos, geralmente os ombros, os upright shoulders, ou seja, os ombros mal angulados, uma movimentação ruim, geralmente são animais mais baixos, com pouca altura de membros anteriores, então a gente chama até, entre aspas, animais de pata curta, que tem problemas um pouco de alcance, animais às vezes com o pescoço curto, até porque eles têm o upright shoulders, ou seja, a escápula pouco angulada, que faz basicamente com que o pescoço seja mais curto, a linha de pescoço não seja tão vasta e tão ampla, os joelhos e os jarretes também pouco angulados, fazendo com que realmente o drive, o impulso de posterior também não seja esse primor. As caudas geralmente não são tão bem inseridas, exatamente porque a angulação posterior não é um primor, e geralmente, por realmente ter essa herança muito grande dos bulldogs, é muito notável a gente ter no subtipo Bull as faltas de mordedura, principalmente apresentando prognatismo, tá? Aqui um exemplo clássico, né, de um subtipo Bull, né? Olha a plenitude de ossatura e substância desse animal, uma frente, dá para notar aqui um gun barrel front, um arqueamento absurdo a nível de costela, ou seja, largura de pescoço, uma largura absurda de cabeça, de focinho, de crânio. Olha o tamanho da ossatura a nível de braço, ou seja, um animal muito, muito, muito impressionante em relação ao volume de ossatura e substância. Esse animal aqui se chamava Credeta King Billy. Esse animal era tão vultuoso a nível de ossatura que o Chris Mellor, que era o seu criador, ele dizia que ele não conseguia nem fechar a mão nos braços do Billy, de tão vultuoso que ele era em relação de volume de osso, tá?
Aqui um outro animal muito conhecido, muito famoso para todos, o Isacabuli, Tussadum isacabuli, outro animal que a gente poderia considerar um subtipo bull, tá? Um animal com muita ossatura, muita substância, com uma cabeça extremamente cheia, ampla, larga, profunda, com a mandíbula extremamente profunda e marcada, ou seja, uma profundidade de fuço muito grande, o nariz romano também muito bem marcado, ou seja, olha o volume de osso desse animal, ou seja, isso a gente consegue observar também. Vamos basicamente para o subtipo Terrier. A gente vai basicamente falar também um pouco de coisas que todos sabem, né? O make and shape sempre, na grande maioria das vezes, muito bom, apresentando umas linhas corporais com bom desenho, sempre animais balanceados, na grande maioria das vezes animais compactos, né? Um animal que a gente chama de os cobs, short e cob dog, as frentes corretas, com bom comprimento de pescoço, com uma boa angulação de ombros, as angulações posteriores também sempre boas, ou seja, na grande maioria das vezes bem anguladas, uma movimentação que ela oscila, mas ela pode ser boa, como algumas vezes a angulação posterior pode faltar um pouco, ele vai faltar um pouco de drive, as orelhas muito bem inseridas, o temperamento muito típico, ou seja, o tipo Terrier é aquele animal muito bem estruturado e com temperamento que sempre encanta. Não tem como, você vai olhar um tipo Terrier, você sempre vê aquelas orelhas lá no alto, aquele animal alerta, aquela cauda sempre portada, nunca basicamente baixa, e ele sempre realmente tendo aquela atitude. As faltas no subtipo Terrier, a gente visualiza uma carência de osso, substância, geralmente são animais que poderiam ser, poderiam apresentar mais aquela impressão de força, na grande maioria das vezes poderiam ter um pouco mais de arqueamento de costela, porque seu peito é um pouco mais estreito, e a movimentação, em virtude desse peito estreito, ela pode ser estreita, principalmente quando vista mais de frente, tá? Aqui a gente basicamente observa um outro subtipo Terrier clássico aqui, que é a plenitude linda de estrutura, que é a Devil's Diva of Emerald, uma cadela de exemplar clássica a nível de angulação, de conformação, de balanço, e a gente poderia classificar ela como um subtipo Terrier também. Aqui, basicamente, outro exemplar que a gente poderia colocar, que é o Devil's Chance. Basicamente, alguns poderiam até falar que ele é um mid-off-road, poderia até ser um mid-off-road para um Terrier, mas basicamente naquela época, se você colocar para os animais daquela época, ele poderia ser considerado um Terrier, outro animal de qualidade inigualável que está presente praticamente em muitos dos animais de hoje. Na minha criação, esse animal basicamente está presente em tudo. Na criação do Russell, ele era a base de tudo, sempre foi a base de tudo. O subtipo Dálmata, né? Basicamente um tipo que vai apresentar uma boa conformação, geralmente frentes limpas, sem nenhuma falta a nível de angulação de ombros, ossos com bom comprimento, né? Com boa angulação, bom comprimento de anteriores, principalmente a nível de braços, bons pés, ou seja, pés com os dedos justos, né? Aquelas patinhas de gato, uma excelente movimentação, porque são animais que têm os ossos com bom comprimento, têm as angulações corretas, então são animais que não têm problema em coordenar impulso e alcance, tá? E cabeças geralmente mais longas, mas com boa qualidade, mas grande maioria das vezes poderiam ter um pouco mais de preenchimento. Então, as faltas, a gente pode observar que os dálmatas são geralmente mais pernaltas, né? Eles têm um excessivo comprimento de anteriores, o dorso às vezes pode ser excessivamente longo, a gente pode ter uma carência de arqueamento de costela, como eu falei, para a cabeça ser um pouco mais longa, ela pode realmente estar associada a um pouco preenchimento de fuço. A cauda, por ser um animal todo grande, né? E por ser um animal às vezes mais longo, a cauda pode ser um pouco mais comprida, e às vezes ele pode dar aquela aparência meio round, né? meio esquisita dentro desse subtipo. Aqui, basicamente, a gente tem um animal que poderia, basicamente, ilustrar isso, que seria um Dalmatian type, esse animal, o Credeta detroian. Outro animal, basicamente, que poderia ilustrar isso era aquele animal anterior. Deixa eu tentar voltar aqui. Aqui. Esse animal aqui, que é o Maxton Hustler of Taipan, muitas pessoas classificam esse animal como um subtipo dálmata também. Era um animal para muitos, o maior movedor
quase de todos os tempos, um animal de notável qualidade de movimentação, um animal que se movia muito bem. E agora passando para o Mid Off-Road, que seria o ideal, a combinação dos 3 subtipos, né? As melhores qualidades de cada um. E a gente basicamente chegaria aqui, na minha humilde opinião, o Red Devil Spy, ele reúne muito dessas 3 características, e eu vejo nessa foto, principalmente, um Mid Off-Road clássico no Devil Spy aqui. Um animal que ele, né, tem todas as características, as conformações de um terrier, mas basicamente com muito osso, com muita substância, muito bem angulado, com bom comprimento de ossos em todo ele, em todo o seu esqueleto, desde os anteriores até os seus posteriores, um animal de movimentação plena, ou seja, um animal muito típico, tá? Aqui a gente basicamente consegue ilustrar, muito típico, né? Basicamente, a gente visualiza aqui, no tipo A, muito fácil da gente conseguir observar aqui, um animal pleno, né, um Mid Off-Road. Aqui, basicamente, um terrier mais extremado, aqui, né? Aqui, basicamente, a gente já pega um dálmata, um pouco mais para cá, né? Aqui, é nítido. Aqui, basicamente, eu diria que eu pego mais ou menos um bull type, aqui um bull type, aqui um Mid Off-Road, mais ou menos.